Então, o que nós temos agora, então, é que Deus coloca o homem no jardim, mas diante de toda aquela criação ali, no verso 18, nós vemos então Deus fazendo a seguinte afirmação. O sexto dia ainda não terminou, certo? O sexto dia está acontecendo. Ó. Lembra que eu falei? O sexto dia está acontecendo. Agora vamos lá. O verso 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Espera aí. Primeiro dia Deus disse, é bom. Segundo dia é bom. Terceiro dia é bom. Quarto dia é bom. Quinto dia é bom. Sexto dia Deus está fazendo. No meio do sexto dia Deus diz, não é bom. Não é bom o quê? O que nós vemos aqui é que não é bom que o homem esteja só. E aí ele responde, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ou seja, lhe farei uma auxiliadora, alguém que o auxiliará, alguém que o complementará na visão do reino de Deus. Então, enquanto o homem foi criado com a missão de cultivar e guardar o jardim, essa missão não poderia ser realizada sozinho. Essa missão não poderia ser realizada individualmente, de modo egoísta. Mas essa missão só seria possível por meio da sua complementar. Ou seja, homem e mulher iriam se complementar para o exercício da missão do cultivo e da guarda do jardim. O homem recebendo a responsabilidade de Deus, por isso, e essa responsabilidade, ao ouvir a ordem divina, Eva ainda não havia sido criada, a ordem de não comer do fruto, e essa ordem é passada de Adão para Eva. Ele é responsabilizado, então, por ensinar a sua esposa a guardar, a cultivar e a fazer prosperar por meio do sacerdócio de sua família. Adão, então, estava responsabilizado, mas Adão não seria responsabilizado como se fosse alguém sozinho ou alguém independente. Era necessário que fosse feita uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe fosse semelhante. A gente já viu no capítulo 1 que homens e mulheres são igualmente imagem e semelhança de Deus. No entanto, essa imagem e semelhança de Deus se manifesta em dois seres, no masculino e no feminino. E o que nós temos aqui, então, é que essa mulher, e a palavra que ele usa para auxiliadora é a palavra Ezer. Essa palavra ela só é utilizada pouquíssimas vezes no Antigo Testamento, sendo que 95% das vezes que a palavra Ezer é usada no Antigo Testamento é usada para se referir ao auxílio de Deus para os fracos, ao auxílio de Deus para aqueles que precisam ser erguidos, ser incentivados, ser levantados, ser cuidados. Esse é o significado da palavra Ezer. 95% das vezes no Antigo Testamento essa palavra significa o auxílio de Deus àqueles que necessitam. E 5% do uso dessa palavra está aqui nesse texto, onde então vemos que essa mesma palavra caracteriza a feminilidade, essa capacidade do auxílio aos que precisam. Isso é tão interessante, gente, que só para a gente guardar no coração um adendo aqui. Eu sei que o tempo está passando, mas só para você guardar no seu coração algo. Eu sei que alguns podem discordar de mim nesse sentido, né? Mas não tem problema não. Isso aqui é apenas uma conclusão que eu chego a partir da observação, a partir do texto, a partir das aplicações diárias na vida cotidiana. É interessante que a masculinidade e a feminilidade têm suas distinções biológicas, isso é óbvio, né? O masculino e o feminino têm distinções biológicas básicas, sexuais básicas, físicas, distinções básicas. Mas também o masculino e o feminino têm distinções comportamentais interessantes. Quando você vai observar as tendências, e alguns podem dizer que isso é fruto da cultura, eu não acredito, né? Porque quem então influenciou a cultura, né? Se a cultura é que influencia quem eu sou, quem influenciou a cultura para que a cultura seja quem ela é. Né? Então, na realidade, isso tem uma origem, e a origem eu acredito que está aqui contida nessa ideia da criação. Se você observar, quando você chega para um menino e pergunta assim, quando você crescer, você quer ser o quê? Normalmente os meninos vão dizer que querem ser policial, bombeiro, ou seja, normalmente engenheiro, normalmente profissões voltadas para proteção, para provisão, para construção, algo muito voltado para fora, para a dominação do ambiente, do mundo ao seu redor.
Quando você chega para a menina e pergunta o que é que você quer ser quando você crescer, normalmente a menina diz, eu quero ser enfermeira, eu quero ser professora, eu quero ser médica. Por que que normalmente você vê essa tendência no coração das meninas, uma tendência voltada para o cuidado, para o auxílio? Creio eu firmemente, com convicção na minha alma, de que está contida sim aqui, nessa diferença entre homens e mulheres. Os homens têm a tendência a buscarem, pelo menos Deus nos criou homens para sermos os protetores, os provedores, aqueles que batalham e que vêm do ambiente de fora para trazer para a família. E as mulheres, elas têm uma perspectiva mais voltada para o cuidado, para o zelo, para o detalhe. Ou seja, é como se fosse assim, ó, os homens, o olhar masculino para a família está voltado para fora, voltado para a provisão, voltado para o projeto, voltado para o avanço da família no mundo. E o olhar feminino está mais voltado para dentro, para o cuidado, para o lar. É interessante a gente entender isso porque eu sempre faço essa comparação quando eu dou estudo para famílias. Eu sempre digo assim, imagine que o homem, ele é como se fosse as paredes de uma casa e o telhado de uma casa. E a mulher é como se fosse os móveis dessa casa. Se você tem uma casa sem móveis, você tem. Se você morar numa casa sem móveis, sem os móveis dentro dela, você está protegido dos bandidos e protegido da chuva. Mas você não tem um ambiente confortável. Mas se você mora numa casa que só tem os móveis, mas não tem telhado nem paredes, pode ser que você se deite por um tempo ali num ambiente confortável, num sofá confortável, mas você está sujeito aos ladrões e sujeito às chuvas. Então, para que você tenha um lar, você tem que ter um ambiente protegido, mas também um ambiente confortável. Então é como se fosse assim, o homem traz a proteção e a mulher traz o conforto. O homem faz a casa e a mulher transforma num lar. Você está vendo a diferença? Que interessante. Então os dois são complementares. E aí o que nós vemos é então que não é bom que o homem esteja só. O homem, em sua masculinidade, isolada da complementaridade do feminino, ele não vai conseguir realizar a missão em sua totalidade, nem refletir a imagem e semelhança de Deus da maneira que deveria, porque falta esse complemento. E agora, então, esse complemento, essa mulher, ela virá para complementar, pois não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Então, você, homem, entenda uma coisa, tem um provérbio que diz assim, aquele que achou uma esposa, achou a benevolência do Senhor. Ou seja, as nossas esposas são bênçãos de Deus na nossa vida. Eu, particularmente, só consigo fazer o que eu consigo fazer hoje no mundo, no meu trabalho, no ministério, em tudo que eu faço, porque minha esposa me auxilia, minha esposa é minha incentivadora, minha esposa é aquela que se preocupa nos mínimos detalhes a respeito da minha vida. E eu me preocupo em protegê-la, em liderá-la, em prover para ela, em dar a ela o ambiente necessário para a criação dos nossos filhos, para juntos podermos propagar essa imagem de Deus, multiplicando-se através dos nossos filhos. Essa é a missão. Lembra que a gente viu na semana passada? Agora a gente está vendo essa missão complementar. Então, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. O masculino precisa do feminino e o feminino precisa do masculino. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.